Meus cumprimentos a todos. Sou Lídia de Jesus Souza, graduanda em Serviço Social na Universidade Federal de Viçosa, no campus Viçosa. Sou bolsista pelo CNPq, minha orientadora é Rita de Cássia Faria, e o título do meu trabalho é Violência Doméstica no Contexto de Isolamento Social pela Pandemia de Covid-19. A escolha deste tema se deve ao fato de que, no Brasil, a violência contra as mulheres representa um sério problema, tanto social como de saúde pública, que afeta a integridade física e psicológica das vítimas. Apesar de medidas governamentais de diferentes setores, como saúde, justiça, segurança pública, rede socioassistencial, a violência doméstica no Brasil continua alta. E esse índice se elevou com o decreto de emergência para enfrentar a pandemia do Covid-19. Por isso, torna-se importante a reflexão sobre o papel das políticas de saúde na atenção às vítimas de violência, articulada com outras políticas, possibilitando a articulação entre a garantia da defesa, da promoção, do controle, que compõe o sistema de garantia de direitos. O presente estudo tem por objetivo geral problematizar o aumento da violência doméstica no contexto de isolamento social pela pandemia de Covid-19 a partir dos dados do Disque 100 e Ligue 180. Em termos metodológicos, a pesquisa foi desenvolvida com uma abordagem qualitativa. Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizada a pesquisa bibliográfica, onde foram reunidas informações a partir da temática em livros, periódicos, artigos científicos, entre outros, e a pesquisa documental. Consistiu em reunir os dados divulgados no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, notificados pelos canais do Disque 100 e Ligue 180. Os resultados deste estudo estão presentes nos gráficos apresentados a seguir, de acordo com os dados apresentados nos canais Disque 100 e Ligue 180, nos anos de 2019 e 2020. De acordo com as categorias, nós iremos apresentar os resultados deste estudo. Primeiro, crescimento da violência doméstica na pandemia de Covid-19 nos primeiros meses de 2019 em comparação ao mesmo período de 2020. Os dados do gráfico 1 apontam um crescimento de 13,35% da violência contra a mulher em fevereiro, quando comparado ao mesmo mês do ano de 2020. Já em março, com a chegada do coronavírus no país, o número de denúncias em março de 2020 foi 17,89% maior do que no mesmo mês do ano de 2019. Em abril, as denúncias aumentaram 37,58% comparado com o mesmo mês em 2019. A violência contra a mulher não é um fenômeno novo, não foi gerado pela Covid-19, mas trata-se de uma outra pandemia que existe desde longa data. O machismo estrutural, a desigualdade de gênero, já existia antes do isolamento social, que apenas contribuiu para o agravo deste fenômeno social. Segundo, tipo de violência. A violência física foi o meio de agressão mais utilizado pelos agressores, 38,3%. Violência psicológica, 37,7%. Crime contra a honra, 14%, violência ao direito e à liberdade, 7%, crime contra a vida, 3%. A Lei Maria da Penha trata da violência doméstica contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. São muitos os impactos da violência para a saúde da mulher. Além das consequências físicas, existe consequência mental, psicológica, que repercute diretamente na vida da mulher e que repercute de forma também paradoxal no serviço de saúde, demandando a implementação e execução de políticas públicas de saúde para o seu enfrentamento. Terceiro, a identificação da suposta vítima. Quanto ao sexo, pôde-se observar que o número maior de vítimas de violência são mulheres, 74% das vítimas são do sexo feminino. A violência contra a mulher se estabelece sob o sistema patriarcal. O patriarcalismo é uma estrutura de poder fundamentada sobre a ideologia machista que é produzida na sociedade. A família, na sua interação social, reproduz tal ideologia e, nesse sentido, essa desigualdade se expressa na violência praticada contra as mulheres. Em relação à idade, verificou-se maior incidência de casos de violência doméstica em mulheres na faixa etária entre 35 a 39 anos e entre 40 a 44 anos. A violência doméstica nessa fase da vida impacta diretamente na saúde da mulher, pois a vítima é submetida a problemas físicos, psicológicos, também, sobretudo, na sua produtividade, que pode causar prejuízo ao sistema de saúde, previdenciário e econômico. Em relação à raça e cor, as maiores taxas de violência foram registradas em mulheres brancas, 64%, mulheres pardas e negras, 36%, amarelas e indígenas, 0%. Os dados revelam um número bem maior de denúncias de agressão realizado por mulheres brancas.
mas através dos estudos do Atlas da Violência, de 2019, apontou o crescimento do homicídio de mulheres negras, pretas e pardas. Além disso, 61% das mulheres foram vítimas de feminicídio. Somando-se à violência de gênero, a violência racial é um reflexo das desigualdades de gênero e raça no Brasil, que se coloca também como entrave ao acesso às informações e aos serviços públicos. Quanto à renda, mais da metade das denúncias são de mulheres que recebem até um salário mínimo, 57%. O gráfico deixa evidente que a violência contra a mulher está fortemente presente entre a população economicamente mais pobre. Contudo, não podemos afirmar que a violência doméstica apenas ocorre nas classes mais vulneráveis ou mais pobres. Porém, nós podemos evidenciar a interligação da situação econômica que pode gerar esta violência. Em relação ao Estado, as maiores taxas foram registradas em São Paulo, 23%, e a menor foi observada no estado de Roraima, 0,4%. Os resultados identificados no estado de São Paulo podem ser reflexo da violência estrutural que já existe nessa região. De outra forma, os números podem estar relacionados à extensão territorial e populacional, porque Roraima é a unidade de federação menos populosa do país, enquanto o estado de São Paulo é o mais populoso. No Brasil, a pandemia do novo coronavírus tornou um grande desafio para o país por causa das desigualdades existentes, afetando tanto as regiões mais desenvolvidas, quanto mais os estados mais pobres. Quarto, a identificação do suposto agressor, o vínculo com a vítima. No tocante à relação vítima e suspeito, o cônjuge foi o principal agressor, 39%. A violência contra a mulher ocorre no espaço domiciliar, na própria casa. E é nesse lugar que as agressões acontecem, comumente por pessoas próximas, parentes, companheiro ou ex-companheiro da vítima. Nessa forma, no contexto da pandemia, os dados da violência contra as mulheres aumentam devido à proximidade, contato maior com os parceiros íntimos, né, que se tornam mais estressados por causa do desemprego, consequente redução da renda, insegurança em relação ao futuro, além do consumo de álcool e droga, que provocam ainda mais as agressões. Considerações finais. Os dados revelaram que a violência ocorrida durante o isolamento decorrente da pandemia atinge de forma mais contundente mulheres negras e pobres. Conclui-se que, a conhecer as particularidades desse fenômeno, incluindo as características dos indivíduos envolvidos, bem como os agentes desencadeantes, são indispensáveis para o desenvolvimento de ações eficazes de prevenção e de assistência às vítimas, inclusive no que diz respeito às políticas de saúde, considerando os danos físicos, emocionais e psicológicos provocados pela vítima. Obrigada.